Lucas estava sentado em seu escritório, encarando uma pilha de documentos. Era uma tarde comum. O silêncio só era interrompido pelo som ritmado das teclas do computador e pelos murmúrios dos colegas de trabalho ao telefone. Tudo parecia normal, até que o telefone fixo em sua mesa tocou. Ele atendeu sem muita pressa, acreditando que seria apenas mais uma ligação de algum cliente. No entanto, do outro lado da linha, uma voz feminina e ansiosa quebrou a monotonia do seu dia. "É o Lucas Oliveira?" "Sim, sou eu", ele respondeu, estranhando o tom urgente. "Senhor Lucas, estamos ligando do Hospital São Clemente, em Serra Verde. Seu pai foi internado após um acidente grave." Lucas sentiu um frio subir pela espinha. Ele ficou mudo por alguns segundos, processando as palavras. "Como assim, seu pai?" Seu pai havia morrido há 20 anos. Ele se lembrava claramente do funeral, da dor da perda, do luto que consumiu sua família por semanas. Era impossível que essa ligação fosse real. "Desculpe, mas deve haver algum engano", Lucas falou, tentando manter a calma. "Meu pai faleceu há muitos anos." Do outro lado da linha, a enfermeira hesitou por um momento. "Eu entendo, Sr. Lucas, mas o homem que foi trazido aqui deu seu nome como contato de emergência bem, ele se parece muito com o senhor. Talvez seja melhor vir até aqui para esclarecer." Lucas desligou o telefone, atordoado. O que poderia estar acontecendo? O choque tomou conta de seus pensamentos, e, antes que pudesse entender por quê, ele se viu jogando os documentos de lado e pegando as chaves do carro. A ideia de que seu pai pudesse estar vivo parecia absurda, mas algo o impulsionava a ir até aquele hospital. A viagem para Serra Verde foi longa e cheia de lembranças dolorosas. Enquanto dirigia, as cenas do passado se misturavam com o presente em sua mente. Ele se lembrava da última vez que viu seu pai, antes do acidente que tirou sua vida. Eles estavam no carro, indo para uma pequena viagem de família, quando o carro derrapou na pista molhada e saiu da estrada. Lucas e sua mãe sobreviveram, mas seu pai não teve a mesma sorte. Pelo menos, era o que ele acreditava até agora. Agora, a dúvida se instalava em seu coração. E se tudo aquilo fosse mentira? E se seu pai nunca tivesse morrido? Era possível que alguém tivesse forjado sua morte? A cada quilômetro que avançava, essas perguntas se tornavam mais persistentes, e a ansiedade crescia dentro dele. Quando finalmente chegou ao Hospital São Clemente, já era noite. A recepção estava quase vazia, e o silêncio no ar só aumentava sua inquietação. Lucas se dirigiu ao balcão, onde uma enfermeira o esperava. Ela parecia reconhecer seu rosto imediatamente. "Senhor Lucas?" Ela confirmou, ao vê-lo se aproximar. Ele assentiu. "Sou eu." "Onde está o paciente?" A enfermeira indicou uma sala no fim do corredor. "Ele está em observação, inconsciente desde que chegou. Mas, tenho que avisar, ele é assustadoramente parecido com o senhor." Lucas sentiu o estômago revirar. As palavras da enfermeira não ajudavam a aliviar o peso da incerteza. Ele caminhou pelo corredor, o som de seus passos ecoando nas paredes frias do hospital. Ao chegar à porta do quarto, parou por um momento, hesitando. Estaria preparado para o que veria ali? Respirou fundo e entrou. A visão do homem deitado na cama o paralisou. O rosto, os traços, a linha do queixo, eram idênticos ao de seu pai. O coração de Lucas disparou, e ele sentiu uma vertigem momentânea. Seria possível? O homem estava em coma, os olhos fechados, respirando com a ajuda de aparelhos. Mas era como olhar para um fantasma. Lucas se aproximou, incapaz de acreditar no que via. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tanto com seu pai, se não fosse realmente ele? Lucas sentiu um turbilhão de emoções confusas, mas uma coisa era certa, ele precisava de respostas. E faria de tudo para obtê-las. Lucas permaneceu em silêncio ao lado da cama do homem que parecia ser seu pai. O som monótono das máquinas de monitoramento preenchia o quarto, enquanto ele tentava processar o que estava diante de seus olhos.
A semelhança era assustadora, cada detalhe do rosto, os traços envelhecidos, mas inconfundíveis. Se não fosse pelo fato de que ele sabia que seu pai havia morrido, Lucas acreditaria plenamente que o homem adormecido à sua frente era, de fato, o pai que perdeu 20 anos atrás. Ainda incrédulo, Lucas saiu do quarto e voltou para a recepção, onde encontrou a mesma enfermeira que o havia atendido. Ela o encarou com uma expressão de empatia, já tendo percebido o impacto que a visão daquele homem causou em Lucas. Eu preciso de mais informações, Lucas começou, tentando controlar a inquietação. Quem é ele? Como ele chegou aqui? E por que vocês me ligaram? A enfermeira puxou o prontuário e começou a explicar. Ele foi encontrado desacordado em uma estrada rural, após o que pareceu ser um acidente de carro. Não tinha documentos, apenas uma carteira com dinheiro e uma chave de carro. A única informação sobre contato de emergência era o nome Lucas Oliveira escrito num pedaço de papel, sem qualquer detalhe adicional. Nós tentamos rastrear sua origem, mas nada bate. É como se ele não existisse antes do acidente. Lucas franziu a testa. Aquilo parecia cada vez mais surreal. E ele? Não disse nada antes de perder a consciência? A enfermeira sacudiu a cabeça. Ele apenas sussurrou seu nome antes de desmaiar. Com essas palavras, o desconforto de Lucas se transformou em uma sensação crescente de desespero. Ele precisava descobrir a verdade, e aquilo significava vasculhar um passado que ele pensava ter sido enterrado para sempre. A enfermeira, percebendo sua angústia, acrescentou: talvez você devesse falar com a família dele. Família? Lucas respondeu com incredulidade. Ele tem uma família? A enfermeira assentiu. Sim, a esposa dele está esperando do lado de fora. Ela chegou logo após ele ser trazido para cá. É melhor você conversar com ela. Lucas respirou fundo e saiu da ala de internação. Do lado de fora do hospital, uma mulher de meia idade estava sentada em um banco, os braços cruzados em uma postura nervosa. Ela parecia estar aflita, mas seu rosto expressava também uma determinação rígida. Ao ver Lucas se aproximar, seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Você é o Lucas? Ela perguntou, a voz firme. Sou, ele respondeu. E você? Sou Marta, esposa de Eduardo, ela disse, sem hesitar. Esse homem, que você acredita ser seu pai. Lucas ficou em choque por alguns segundos. Eduardo. Esse era o nome que aquele homem havia adotado, aparentemente vivendo uma vida completamente diferente da que ele conhecia. Isso não faz sentido, Lucas murmurou. Como ele poderia ser meu pai? Ele morreu há 20 anos. Marta o encarou com frieza, mas com uma leve compaixão nos olhos. Eu não sei quem você pensa que ele é, mas Eduardo não é seu pai. Ele nunca falou nada sobre você. Ele é meu marido há 19 anos. Temos 2 filhos. Ele é um homem honesto, trabalhador, e se você está aqui para causar problemas, peço que vá embora. Lucas sentiu uma onda de confusão e frustração. A ideia de que seu pai poderia ter vivido uma vida secreta, sem que ele e sua mãe soubessem, era revoltante. Mas, ao mesmo tempo, aquela mulher parecia genuína. Tudo aquilo não encaixava. Eu não estou aqui para causar problemas, Lucas disse, tentando manter a calma. Eu só quero entender o que está acontecendo. O homem que você conhece como Eduardo é idêntico ao meu pai, que supostamente morreu. Eu preciso de respostas. Marta o estudou por um momento, visivelmente desconfortável. Sei que tudo isso parece estranho, ela começou, mas Eduardo e ele sempre foi reservado sobre o passado. Nunca falou muito da vida antes de nos conhecermos. Eu nunca questionei, porque ele era bom para nós. Agora, com tudo isso, também estou cheia de dúvidas. Lucas sentiu uma pequena faísca de esperança. Você nunca tentou investigar o passado dele? Marta sacudiu a cabeça. Nunca precisei. Ele sempre foi um ótimo marido e pai. Mas agora, e eu também quero respostas. Não sei se você é quem diz ser, mas se há alguma verdade nisso,
talvez nós dois devamos descobrir juntos. Essa colaboração inesperada surpreendeu Lucas, mas ele não tinha escolha. As perguntas continuavam martelando em sua mente, e agora, com Marta ao seu lado, ele teria mais recursos para tentar encontrar a verdade. De volta ao seu apartamento, Lucas estava determinado a desvendar o enigma de quem realmente era aquele homem no hospital. O encontro com Marta havia trazido mais perguntas do que respostas. Se o Eduardo vivia uma vida completamente diferente há quase 2 décadas, o que aconteceu no passado? Como ele passou de pai de Lucas para marido de outra mulher? A sensação de que algo muito maior estava escondido no passado de seu pai o inquietava profundamente. Para começar, Lucas decidiu vasculhar os pertences que havia guardado de seu pai. Durante anos, ele evitou mexer nas caixas de documentos, fotos e objetos pessoais que sua mãe havia deixado sob seus cuidados. A dor da perda sempre foi um obstáculo. Mas agora, Lucas sabia que precisava enfrentar esse passado para entender o presente. Abrindo uma das caixas empoeiradas, encontrou um diário antigo de seu pai. Nas primeiras páginas, tudo parecia comum, anotações sobre o trabalho, compromissos, planos de viagem com a família. Mas conforme folheava as páginas, algo começou a se destacar, referências vagas a um novo começo e a um nome diferente. Lucas se deparou com o nome Eduardo pela primeira vez no diário, escrito de forma quase casual, como se fosse um pseudônimo. O coração de Lucas acelerou. Seria possível que seu pai já estivesse planejando desaparecer mesmo antes do acidente? As referências se tornavam mais constantes nas últimas páginas do diário, até que, em uma delas, havia uma frase que ecoou na mente de Lucas como um grito: "A segunda chance virá com um novo nome." Aquilo era uma confissão velada. Lucas sabia que precisava de mais provas, algo mais concreto para conectar os pontos. Lembrou-se de uma caixa específica que sua mãe havia mencionado uma vez, contendo documentos antigos do pai. Ele a guardava no sótão do apartamento. Subiu até lá e, após alguns minutos de busca, encontrou a caixa. Dentro dela, encontrou o que parecia ser uma coleção de documentos financeiros, incluindo um passaporte com o nome Eduardo Mendonça e uma foto do pai. Havia também uma série de recibos de transferências bancárias, que indicavam movimentações financeiras significativas entre contas diferentes. Lucas começou a perceber que seu pai, o Eduardo, tinha criado uma nova vida financeiramente independente, muito antes do que qualquer um imaginava. Ao folhear os documentos, ele encontrou uma carta que nunca havia sido enviada. A destinatária era sua mãe, e o conteúdo da carta revelava uma faceta do pai que Lucas jamais conhecera. No texto, seu pai admitia ter se envolvido em um esquema de corrupção com pessoas poderosas e perigosas. Ele estava sendo ameaçado e, para proteger sua família, tinha decidido forjar sua morte e desaparecer. A carta era um pedido de perdão, mas também uma tentativa desesperada de manter Lucas e sua mãe longe de problemas que poderiam destruí-los. Com a carta nas mãos, Lucas sentiu um misto de raiva e tristeza. Seu pai havia escolhido salvar a família sacrificando sua própria identidade. Mas ao fazer isso, ele também os abandonara, deixando uma ferida aberta por todos esses anos. Lucas respirou fundo. Agora que ele tinha as peças principais do quebra-cabeça, só faltava confrontar Marta com essas descobertas. O que ela sabia sobre o passado de Eduardo? Será que ela também era apenas uma vítima dessa mentira? Ele decidiu procurá-la novamente no hospital para discutir o que havia encontrado. Ao chegar ao hospital, Lucas encontrou Marta na sala de espera, com um semblante cansado. Ao se aproximar, percebeu que ela estava folheando um álbum de fotos de família. Fotos de Eduardo sorrindo com seus filhos, momentos felizes que pareciam autênticos. Aquele homem parecia ter construído uma vida completa, afastada de qualquer sombra do passado. Eu encontrei algumas coisas, Lucas disse, chamando a atenção de Marta. Ela olhou para ele, curiosa, mas cautelosa. O que foi? Lucas hesitou por um momento antes de falar. Meu pai, o Eduardo, como você o conhece, e estava envolvido em algo muito perigoso. Ele forjou sua morte para nos proteger. Marta pareceu surpresa, mas ao mesmo tempo algo em sua expressão sugeria que ela já suspeitava de alguma coisa.
Sempre achei que havia algo estranho no passado dele. Eduardo nunca falou sobre a vida antes de nos conhecermos, mas eu nunca insisti. Achei que ele tivesse seus motivos. Mas, e forjar a própria morte? Lucas assentiu, mostrando a carta que encontrara. Ele fez isso para fugir de pessoas perigosas. Eu sei que é difícil de aceitar, mas agora parece que essas mesmas pessoas podem estar atrás dele de novo. E nós precisamos de respostas. Marta pegou a carta e a leu em silêncio. Quando terminou, ela estava visivelmente abalada. Então ele mentiu para mim esse tempo todo, murmurou, com os olhos marejados. Lucas sentiu empatia pela dor dela, porque, no fundo, ele também estava lidando com essa traição. Mas sabia que, juntos, teriam mais chances de descobrir a verdade. E, com isso, proteger a si mesmos e aqueles que amavam. Precisamos saber quem está por trás de tudo isso, Lucas disse. E talvez a única pessoa que possa nos dizer é o próprio Eduardo, e se ele acordar. Lucas e Marta estavam agora unidos pela mesma busca de desvendar o passado sombrio de Eduardo. Enquanto esperavam que ele acordasse do coma, Lucas sentiu que as peças se moviam lentamente, mas de maneira inevitável. O que começou como uma surpresa chocante, a descoberta de que seu pai estava vivo, agora se transformava em uma investigação para desenterrar segredos perigosos. Marta, visivelmente abalada com a revelação da carta, decidiu colaborar com Lucas. Eduardo sempre foi muito reservado, mas ele tinha alguns hábitos que agora parecem suspeitos, ela comentou enquanto caminhavam pelo estacionamento do hospital, o ar da noite carregado de tensão. Ele sempre viajava para reuniões de negócios em lugares isolados, longe da cidade. Eu nunca o questionei, mas agora começo a me perguntar o que ele realmente estava fazendo. Você acha que essas viagens tinham a ver com o passado dele? Lucas perguntou, interessado. Se Eduardo realmente estava fugindo de algo, talvez essas viagens fossem mais do que simples compromissos de trabalho. Marta assentiu, parecendo pensativa. Uma vez, ele mencionou Serra Verde, o lugar onde foi encontrado depois do acidente. Eu achei que fosse apenas mais uma cidade pequena, mas agora acho que tem algo a mais nisso. Lucas ficou intrigado. Serra Verde parecia ser o epicentro dessa teia de mistérios. Talvez devêssemos investigar esse lugar, sugeriu ele. Pode haver pistas sobre o que ele estava fazendo lá antes do acidente. A ideia parecia arriscada, mas Lucas e Marta sabiam que não tinham muitas opções. Se Eduardo havia tentado esconder sua verdadeira identidade por tanto tempo, era possível que o segredo estivesse em Serra Verde, o último lugar onde ele foi visto antes do coma. No dia seguinte, Lucas e Marta partiram para Serra Verde. A viagem, que inicialmente fora um caminho para o desconhecido, agora parecia uma jornada decisiva. A pequena cidade no interior não era muito diferente de tantas outras, ruas tranquilas, casas antigas e uma atmosfera de silêncio que parecia ocultar algo mais profundo. Ao chegarem, Lucas sentiu um arrepio ao passar pelo hospital onde Eduardo estava internado. Era ali, naquela cidade, que as respostas poderiam estar escondidas. A primeira parada foi a delegacia local. Lucas e Marta esperavam encontrar algum registro do acidente que poderia fornecer mais informações. No entanto, ao conversarem com o delegado, perceberam que a situação era mais complexa do que pensavam. O acidente dele foi estranho, começou o delegado, coçando a cabeça com uma expressão confusa. Aquele homem foi encontrado em um lugar onde quase ninguém passa. E o carro parecia ter sido deliberadamente empurrado para fora da estrada. Lucas sentiu o coração acelerar. O que quer dizer com deliberadamente? Os peritos encontraram marcas de outro veículo na estrada, o delegado explicou. Parece que alguém bateu no carro dele, forçando-o a sair da pista. Não foi um simples acidente. O mistério se aprofundava. Se Eduardo havia forjado sua morte no passado, alguém agora parecia estar tentando terminar o que começou. Lucas trocou um olhar com Marta, que estava visivelmente preocupada. Você acha que alguém ainda está atrás dele? Ela perguntou, a voz carregada de medo. É uma possibilidade, o delegado respondeu. Mas ainda não temos pistas concretas sobre quem poderia estar por trás disso.
Após a conversa com o delegado, Lucas e Marta decidiram ir até o local do acidente. A estrada isolada, cercada por vegetação densa, parecia ser o cenário perfeito para um ataque premeditado. Eles pararam o carro e desceram, observando a cena. A curva fechada e as marcas de pneus na terra indicavam que algo violento havia acontecido ali. Enquanto examinavam o local, Marta encontrou algo que chamou a atenção. No meio das folhas, parcialmente escondido pela vegetação, havia um pedaço de metal, como um fragmento de um para-choque. Lucas se ajoelhou e pegou o objeto. Parecia ser de um carro mais antigo, e o fato de estar ali, misturado ao ambiente, indicava que tinha relação com o acidente. Talvez possamos descobrir a origem disso, disse Lucas. Se identificarmos o carro que atingiu o de Eduardo, podemos chegar a quem está por trás disso. Enquanto voltavam para o carro, Lucas sentiu um peso crescente em seus ombros. O caminho para descobrir a verdade sobre seu pai estava se tornando mais perigoso. Alguém estava disposto a matar para manter esse segredo enterrado, e agora Lucas e Marta estavam diretamente no meio disso. O celular de Lucas tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma chamada do hospital. Senhor Lucas, seu pai, e digo, Eduardo, e ele acordou. Lucas e Marta correram de volta ao hospital, o coração disparado com a notícia. Eduardo, o homem que ambos conheciam de formas tão distintas, havia finalmente despertado do coma. Seria esse o momento em que todas as suas perguntas seriam respondidas? Ou Eduardo continuaria escondendo seus segredos? Ao entrarem na ala de internação, o médico que os havia atendido os aguardava com uma expressão cautelosa. Ele acordou há poucas horas, disse o médico, mantendo o tom calmo. Mas, e há algo que vocês precisam saber. Lucas sentiu um frio na espinha. O que houve? O paciente está confuso. Ele se lembra de algumas coisas, mas parece que a memória dele está fragmentada. Talvez seja temporário, mas também é possível que ele não recupere totalmente as lembranças dos últimos anos. Marta levou a mão à boca, incrédula. Ele não se lembra de mim? O médico sacudiu a cabeça. Ele se lembra de algumas coisas, como seu nome, mas detalhes sobre a vida que ele viveu recentemente e estão turvos. Lucas trocou um olhar com Marta. Se Eduardo não se lembrava dos últimos anos, isso poderia tornar a busca pela verdade ainda mais complicada. Mas, ao mesmo tempo, era a chance de confrontar seu pai sobre o passado, o que ele havia feito e por que havia desaparecido. O médico os conduziu até o quarto. Eduardo estava deitado, visivelmente fraco, com os olhos semicerrados. Ao ouvir os passos se aproximando, ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os de Lucas primeiro, e por um momento, o tempo pareceu parar. Lucas! Eduardo murmurou, sua voz rouca e hesitante. Lucas sentiu uma onda de emoções. Seu pai, a pessoa que ele acreditava estar morta por 2 décadas, agora o chamava pelo nome, como se nada tivesse mudado. Mas, na verdade, tudo havia mudado. Pai. Lucas respondeu, sem saber ao certo como se sentir. Eduardo tentou se levantar, mas o esforço o exauriu rapidamente. Marta correu até ele, tentando ajudá-lo a se acomodar na cama. Você não deveria se esforçar tanto, ela disse, sua voz tremendo de preocupação. Eduardo olhou para ela com um misto de confusão e familiaridade. Marta, eu me lembro de você, mas é como se partes de mim estivessem apagadas. Marta assentiu, engolindo a dor de perceber que seu marido não se lembrava completamente dela. Vai ficar tudo bem. Vamos cuidar de você. Lucas, porém, estava impaciente. Ele precisava de respostas, e aquela parecia ser a única oportunidade que teria. Pai, eu sei que você está confuso, mas preciso saber. Por que você forjou sua morte? Por que nos abandonou? Eduardo fechou os olhos, como se tentar buscar essas memórias fosse doloroso. Eu não queria fazer isso, filho, começou ele, sua voz trêmula. Havia pessoas que estavam atrás de mim. Eu fiz algo terrível, e isso colocou vocês em perigo. Que tipo de pessoas? Lucas pressionou.
Eu trabalhava com gente poderosa, envolvida em corrupção. Eu estava afundado nisso, e quando percebi, já era tarde demais. Estavam me ameaçando, e a única forma que encontrei de proteger você e sua mãe foi desaparecer. Marta olhou para ele, ainda tentando processar o fato de que o homem com quem viveu por quase 2 décadas era uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava. E eu? Perguntou, com a voz carregada de dor. Você construiu uma nova vida comigo, mas tudo isso era uma mentira? Eduardo a encarou com uma tristeza profunda. Não, Marta. Quando eu fugi, eu não tinha intenção de começar outra vida. Mas quando te conheci, e vi uma nova chance de ser alguém diferente. Eu pensei que poderia deixar o passado para trás. Mas ele te encontrou, Lucas disse. Quem quer que estivesse atrás de você, nunca desistiu. O acidente, e não foi um acidente. Eduardo pareceu estremecer ao ouvir isso. Então, e eles ainda estão me perseguindo? Lucas assentiu. Sim. E precisamos descobrir quem são antes que seja tarde. Eduardo respirou fundo, como se tentasse reunir forças. Há uma pessoa e alguém que pode saber mais. Um homem chamado Geraldo. Ele era meu contato quando tudo começou. Se ele ainda estiver por aí, ele pode ter as respostas que você procura. Lucas sentiu uma nova faísca de esperança. Onde encontramos esse Geraldo? Eduardo hesitou por um momento, como se buscasse nas profundezas de sua mente. Serra Verde. Ele costumava se esconder lá. Mas você precisa ser cuidadoso, e ele é perigoso. Marta agarrou a mão de Eduardo, a expressão de medo clara em seu rosto. E você? Como vamos te proteger? Eduardo balançou a cabeça. Eu já estou marcado. Mas vocês, ainda têm uma chance. Não deixem que eles te encontrem. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Geraldo era a chave para desenterrar o passado de seu pai, e a única esperança de salvar a si mesmo e a Marta. Lucas e Marta sabiam que precisavam agir rapidamente. Geraldo, o nome que Eduardo havia mencionado, parecia ser a peça central que faltava para completar o quebra-cabeça. Ele poderia ser a ligação entre o passado sombrio de Eduardo e os eventos recentes que os colocaram em perigo. Mas rastrear um homem como Geraldo não seria uma tarefa simples, especialmente com o perigo iminente que os cercava. Enquanto Lucas se preparava para a viagem de volta à Serra Verde, ele sentiu uma pressão crescente no peito. A última vez que estiveram lá, descobriram que o acidente de Eduardo fora deliberado, e agora voltariam para investigar ainda mais fundo. Havia algo de sinistro na pequena cidade, algo que Lucas não conseguia afastar de sua mente. Era como se Serra Verde guardasse segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar tudo. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Marta perguntou, sua voz carregada de preocupação. Ela havia insistido em ir com ele, mas Lucas sabia que a presença dela poderia colocá-la em mais perigo do que já estava. Sim, respondeu Lucas, determinado. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Eu não quero te envolver mais do que você já está. Se algo der errado, você precisa estar longe disso. Marta olhou para ele com uma mistura de compreensão e resistência. Você não pode me proteger de tudo, Lucas. Mas entendo por que você quer fazer isso sozinho. E por favor, tenha cuidado. Lucas prometeu a si mesmo que não se deixaria distrair. Encontrar Geraldo e obter respostas era sua prioridade. Na manhã seguinte, ele partiu para a Serra Verde, sem saber o que o aguardava. Ao chegar à cidade, Lucas adotou uma abordagem discreta. Sabia que Geraldo não seria encontrado de maneira óbvia, pessoas como ele não deixavam rastros fáceis de seguir. Seu primeiro passo foi retornar à delegacia local. O delegado, que já havia mostrado algum interesse no caso de Eduardo, poderia ter informações sobre pessoas suspeitas ou foragidas vivendo na área. Você está de volta, o delegado disse ao vê-lo. O que o traz aqui de novo? Estou procurando um homem chamado Geraldo, Lucas respondeu, direto. Ele tem uma conexão com meu pai e pode estar envolvido no acidente.
Você sabe de alguém com esse nome por aqui? O delegado cruzou os braços, pensativo. Geraldo, e sim, esse nome me soa familiar. Um sujeito que se manteve nas sombras por anos. Ninguém sabe muito sobre ele, mas rumores dizem que ele esteve envolvido em alguns negócios ilegais há um tempo. Se ele ainda estiver por aqui, provavelmente está escondido. Lucas sentiu um fio de esperança. Sabe onde posso encontrá-lo? O delegado hesitou. Há uma cabana abandonada nas montanhas, ao norte da cidade. Alguns moradores dizem que ele foi visto por lá, mas eu nunca confirmei. Se você quiser procurá-lo, vá com cuidado. Aquela área é perigosa, e homens como Geraldo não gostam de ser encontrados. Com essa nova informação, Lucas seguiu em direção às montanhas. A estrada era acidentada, cercada por árvores densas que bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente sombrio e isolado. A tensão no ar era palpável, e Lucas não podia deixar de sentir que estava sendo observado. Finalmente, depois de horas de caminhada, ele avistou a cabana. Era pequena e desgastada pelo tempo, com janelas quebradas e a madeira apodrecida. Ao se aproximar, Lucas sentiu o coração bater mais rápido. Ele sabia que estava prestes a encarar o homem que guardava as respostas para o mistério de seu pai. Cautelosamente, ele se aproximou da porta e bateu. O som ecoou pela floresta silenciosa, e por um momento, não houve resposta. Mas então, a porta rangeu lentamente, e uma figura apareceu na entrada. Geraldo. Você deve ser o filho de Eduardo, disse o homem, com um sorriso sinistro no rosto. Estava esperando por você. A presença de Geraldo irradiava uma ameaça silenciosa. Ele era um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo tempo e cicatrizes de experiências passadas. Seus olhos, sombrios e calculistas, observaram Lucas com um interesse cauteloso, como se já soubesse exatamente por que ele estava ali. Entre, disse Geraldo, abrindo a porta da cabana ainda mais. Temos muito o que conversar. Lucas hesitou por um momento, sabendo que aquele era um terreno perigoso, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Ele entrou, observando o ambiente ao redor. A cabana era rústica, com móveis antigos e uma lareira apagada. O ar era pesado, carregado de desconfiança e mistério. Geraldo fechou a porta e foi direto ao ponto. Eu sabia que seu pai tinha um filho, começou Geraldo, caminhando lentamente até uma cadeira e se sentando com um gesto de despreocupação. Mas nunca achei que ele fosse vir atrás de mim. Diga-me, o que te trouxe aqui? Lucas, determinado, foi direto ao ponto. Meu pai disse que você poderia me dar respostas sobre o que aconteceu com ele e por que ele forjou sua própria morte. Geraldo soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Ah, o bom e velho Eduardo. Sempre se achando mais esperto do que todos ao redor. Ele achou que poderia escapar das consequências dos seus atos, mas o passado sempre encontra uma forma de voltar. Que atos? Lucas perguntou, sentindo a raiva e a frustração crescerem dentro de si. O que ele fez que foi tão grave a ponto de ter que desaparecer por 20 anos? Geraldo apoiou os cotovelos nos joelhos e se inclinou para a frente, encarando Lucas com um olhar frio. Seu pai estava envolvido em um esquema de corrupção que ia muito além do que você pode imaginar. Dinheiro sujo, negócios ilegais, acordos feitos com gente poderosa. Ele se afundou tanto nisso que não havia mais volta. Quando ele finalmente percebeu, tentou sair, mas já era tarde demais. Lucas respirou fundo, tentando processar tudo. Seu pai, o homem que ele havia admirado e amado, estava envolvido com o crime de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Então, ele forjou a própria morte para escapar? Geraldo assentiu lentamente. Ele sabia que não tinha mais como sair vivo dessa história. Se ele continuasse, essas pessoas, sais que ele traiu, o teriam matado. Forjar sua morte foi a única saída que ele encontrou. Mas, como você deve saber agora, o passado não desaparece tão facilmente. Então foi você quem o ajudou? Lucas perguntou, sua mente correndo com perguntas. Você ajudou meu pai a desaparecer?
Eu fui o único que restou, disse Geraldo, sua voz carregada de uma frieza resignada. Eduardo e eu éramos parceiros, mas, diferente dele, eu sabia onde estava pisando. Eu avisei para ele sair antes que fosse tarde demais, mas ele era teimoso. Quando ele finalmente decidiu fugir, eu o ajudei, mas com um preço. Lucas franziu a testa, intrigado. Um preço? O que você quer dizer com isso? Geraldo olhou para ele com um sorriso cínico. Eduardo me devia. Ele fugiu e me deixou para trás, com o caos que ele criou. Eu fui o alvo de pessoas que queriam respostas, e tive que lidar com as consequências dos seus atos. Em troca de ajudá-lo a desaparecer, ele prometeu me proteger caso eu precisasse. E você está precisando agora, Lucas deduziu. É por isso que ainda está escondido. Exato, Geraldo confirmou, se levantando e caminhando até uma prateleira cheia de papéis e documentos antigos. Eduardo fez muitos inimigos. E eles ainda estão por aí. Se você quer realmente saber o que aconteceu, precisará ir mais fundo. Eu posso te ajudar, mas quero algo em troca. Lucas encarou Geraldo com desconfiança. Sabia que não podia confiar totalmente nele, mas ao mesmo tempo, Geraldo parecia ser a única pessoa com informações valiosas. O que você quer? Geraldo voltou-se para Lucas, segurando um envelope amassado. Quero proteção. Estou cansado de me esconder. Se você puder garantir que ninguém vem atrás de mim, eu te dou todas as respostas que você procura. Lucas sabia que estava entrando em um terreno ainda mais perigoso. A proposta de Geraldo era arriscada, mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para descobrir a verdade sobre seu pai, se salvar Marta e a si mesmo. Eu aceito, disse Lucas, sem hesitar. Ótimo, disse Geraldo, entregando o envelope a ele. Aqui estão os documentos que vão te levar à próxima peça desse quebra-cabeça. Mas cuidado, Lucas. Uma vez que você começar, não há como voltar atrás. De volta ao carro, Lucas abriu o envelope que Geraldo havia lhe entregue. Lá dentro, havia uma série de documentos antigos, cheios de anotações, números de contas bancárias e nomes que Lucas não reconhecia. No entanto, entre toda aquela confusão de papéis, uma coisa se destacava: uma foto de Eduardo, mais jovem, ao lado de um homem que Lucas também não conhecia. No verso da foto, havia um nome escrito à mão: Renato Ferreira. Esse nome não significava nada para Lucas, mas Geraldo deixará claro que cada peça naquele envelope era importante. O que ele não sabia, no entanto, era o quão perigoso seria seguir essa trilha. Renato Ferreira poderia ser o último elo que conectava toda a rede de segredos do seu pai. Mas como encontrá-lo? Lucas dirigiu de volta à cidade, suas mãos apertando o volante com força. Ele sabia que estava indo mais fundo em um território desconhecido e perigoso, e a cada passo, ficava mais difícil voltar. Assim que chegou ao hotel onde estava hospedado, ligou para Marta. Consegui algo, disse ele assim que ela atendeu. Mas ainda não sei o que tudo isso significa. Você está bem? Marta perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Estou, mas precisamos descobrir quem é Renato Ferreira. Parece que ele é a chave para tudo isso. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois Marta falou, com a voz hesitante. Lucas, eu ouvi esse nome antes. Eduardo mencionou uma vez, muitos anos atrás, durante uma discussão. Na época, não dei muita importância, mas agora estou começando a ligar os pontos. Ele estava envolvido com o passado de Eduardo de alguma forma, e não era uma relação boa. Lucas sentiu um aperto no peito. Tudo estava começando a se encaixar, mas ainda havia tantas lacunas a preencher. Precisamos encontrá-lo, disse ele, decidido. Se ele sabe algo sobre o que aconteceu com Eduardo, ele também pode estar em perigo, ou ser o próprio perigo. Vou procurar mais informações aqui. Talvez consiga descobrir algo sobre ele nos antigos registros de Eduardo, respondeu Marta. Mas você precisa ser cuidadoso. Não sabemos quem mais está envolvido nisso. Lucas concordou. Eu sei. Vou tomar cuidado.
Depois de desligar, ele passou a noite revisando os documentos. Entre os papéis, havia um padrão, transferências de grandes somas de dinheiro para contas internacionais, todas ligadas ao nome de Renato Ferreira. O que quer que estivesse acontecendo, era grande e se envolvia muita gente perigosa. No dia seguinte, Marta ligou de novo, dessa vez com uma pista mais concreta. Lucas, eu encontrei uma ligação entre Renato e uma empresa chamada Vereda Consulting. Parece que ele estava usando essa empresa para lavar dinheiro para várias pessoas poderosas, incluindo seu pai. Vereda Consulting, Lucas repetiu, anotando o nome. Isso soa familiar, mas onde podemos encontrá-lo? Renato Ferreira desapareceu do radar público há anos, explicou Marta. Mas a última localização conhecida dele era em um prédio de escritórios na capital. A empresa ainda está registrada, embora praticamente inativa. Lucas sabia que precisava ir até lá. Se Renato ainda estivesse por perto, ele seria a chave para desenterrar todo o esquema em que Eduardo estava envolvido, se, talvez, a verdade por trás do que levou ao acidente. Com essa nova pista em mãos, Lucas decidiu arriscar. Ao chegar à capital, Lucas foi direto ao endereço que Marta lhe fornecera. O edifício era discreto, um bloco cinza de escritórios em uma rua movimentada. No letreiro da entrada, o nome Vereda Consulting estava apagado, mas ainda legível, como um vestígio de um passado enterrado. Ele entrou no prédio e se dirigiu à recepção. Estou procurando por Renato Ferreira. Ele ainda trabalha aqui? A recepcionista olhou com desconfiança, mas antes que pudesse responder, um homem apareceu ao fundo. Era alto, de cabelos grisalhos e postura rígida. Ao ver Lucas, ele parou, seu rosto se endurecendo instantaneamente. Quem está procurando Renato Ferreira? Perguntou o homem, com uma voz grave. Lucas encarou de volta, sentindo o peso da tensão entre eles. Sou Lucas, filho de Eduardo Albuquerque. Estou aqui para entender o que aconteceu com meu pai. O homem franziu a testa, claramente surpreso com o nome. Siga-me, disse ele, gesticulando para Lucas acompanhá-lo. Eles caminharam por um corredor até uma sala fechada. Ao entrar, o homem se apresentou, meu nome é Cláudio. Eu trabalhei com Renato e Eduardo há muitos anos. Mas se você está aqui, já sabe que esse é um território perigoso. Lucas assentiu, sem desviar o olhar. Meu pai está vivo, mas alguém tentou matá-lo. Preciso de respostas, e sei que Renato tem informações que podem ajudar. Cláudio se aproximou, encarando Lucas com uma intensidade sombria. Renato desapareceu porque sabia demais. Ele sabia de coisas que homens poderosos queriam enterrar para sempre. Se você está procurando por ele, cuidado. Quem quer que esteja atrás do seu pai, pode estar atrás de você também. Então onde ele está? Lucas pressionou. Cláudio hesitou por um instante, antes de soltar um suspiro pesado. Se você realmente quer encontrá-lo, vá ao cais abandonado na parte norte da cidade. Ele está escondido lá, e mais tenha cuidado. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Lucas respirou fundo. Ele sabia que estava à beira de uma revelação, se de um perigo ainda maior. O caminho até o cais abandonado foi marcado por uma sensação crescente de tensão. Enquanto Lucas dirigia pelas ruas sombrias da cidade, a paisagem ao redor se tornava cada vez mais desolada. Os edifícios decrépitos e a ausência de vida davam ao lugar uma aura sinistra, como se o tempo houvesse parado ali. Quando Lucas finalmente chegou ao destino indicado por Cláudio, o silêncio era perturbador. O cais, que há muito tempo havia sido um ponto movimentado de transporte e comércio, agora era uma sombra do que fora. Pilhas de contêineres enferrujados e guindastes quebrados cercavam a área, e o som distante das ondas quebrando na costa era o único ruído a romper o silêncio. Lucas saiu do carro e olhou ao redor, tentando se orientar. As instruções de Cláudio eram vagas, se ele sabia que Renato Ferreira estava escondido ali, mas o local era vasto e cheio de esconderijos potenciais. Com um nó no estômago, Lucas começou a caminhar entre os contêineres, mantendo seus olhos e ouvidos atentos a qualquer movimento. Cada passo parecia ecoar no vazio, e Lucas não pôde evitar sentir que estava sendo observado. A tensão no ar era quase palpável.
Ele finalmente avistou uma pequena construção de concreto próxima à água, parcialmente coberta por plantas que haviam crescido descontroladamente ao longo dos anos. Lucas se aproximou com cautela, seu coração batendo forte no peito. Quando alcançou a porta enferrujada, hesitou por um momento antes de empurrá-la, e o rangido agudo ecoou pelo cais. O interior da construção era ainda mais sombrio do que o lado de fora. Havia poucas janelas, e a pouca luz que entrava apenas acentuava o estado de abandono do lugar. E então, no canto mais afastado da sala, ele o viu. Renato Ferreira estava sentado em uma cadeira velha, com um olhar abatido, como alguém que carrega anos de segredos e culpas. Seus cabelos grisalhos estavam bagunçados, e a barba por fazer lhe dava uma aparência desleixada. Ao ver Lucas, seus olhos se estreitaram, como se reconhecesse o jovem imediatamente. Você é o filho de Eduardo, disse Renato, sua voz rouca e cansada. Eu sabia que um dia você viria. Lucas permaneceu parado por um momento, tentando avaliar a situação. A presença de Renato era ao mesmo tempo intimidante e reveladora. Ele era a última peça que faltava no quebra-cabeça. Meu pai mencionou você antes de desaparecer, começou Lucas. Ele disse que você sabia o que aconteceu de verdade. E eu preciso dessas respostas. Renato soltou um suspiro pesado, olhando para o chão por um momento antes de voltar a encarar Lucas. Eduardo, e ele tentou se redimir, mas não havia como escapar do que fizemos. O que começou como um negócio lucrativo rapidamente se tornou algo muito maior, muito mais perigoso. Lucas deu um passo à frente, impaciente. Eu já sei que meu pai estava envolvido em corrupção. Mas isso não explica por que ele forjou a própria morte, nem quem está tentando nos matar agora. Por que Eduardo não traiu apenas seus parceiros de negócios, explicou Renato, sua voz baixa e grave. Ele traiu pessoas muito poderosas. Pessoas que não perdoam traições. Quando ele percebeu que a situação estava fora de controle, tentou sair. E foi aí que eles decidiram que ele não poderia continuar vivo. Lucas sentiu o peso das palavras de Renato, e a realidade de quão fundo seu pai havia se envolvido em um mundo perigoso começou a se assentar. Quem são essas pessoas? E por que estão atrás de mim agora? Renato hesitou, como se medir o quanto poderia ou deveria revelar. Elas fazem parte de uma organização que vai além do que você pode imaginar. Uma rede de poder e influência que abrange governos, grandes corporações e até mesmo o submundo do crime. Seu pai sabia demais. E agora, você também sabe. Então, eles ainda estão atrás dele, concluiu Lucas, tentando ligar as peças. Mesmo depois de todos esses anos? Sim, confirmou Renato, sua expressão sombria. E se você continuar cavando, eles vão te encontrar também. Lucas engoliu em seco, percebendo que estava entrando em um jogo muito maior do que ele jamais imaginara. Mas ele não tinha escolha. Precisava proteger Marta, descobrir a verdade e acabar com aquele ciclo de mentiras. Você vai me ajudar? Lucas perguntou, encarando Renato com determinação. Ou vai continuar se escondendo? Renato ergueu os olhos lentamente, como se finalmente decidisse o que fazer. Eu vou te ajudar, disse ele. Mas não vai ser fácil. Você terá que enfrentar pessoas poderosas. E se falharmos, nenhum de nós sairá vivo. Renato levou Lucas para um cômodo escondido nos fundos da pequena construção, onde um cofre de metal estava embutido na parede. Ele digitou uma sequência de números que destravou a porta com um clique surdo, revelando uma pasta cheia de documentos, mais volumosa e mais reveladora do que qualquer uma que Lucas tinha visto até agora. Este é o arquivo que Eduardo me confiou, disse Renato, entregando a pasta com as mãos trêmulas. Aqui estão todas as provas que você precisa. Mas tenha em mente, ao abrir isso, você estará entrando em território perigoso, muito além do que já conhece. Lucas abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Lá estavam contas detalhadas, contratos falsificados, registros de transações ilegais que datavam de mais de 20 anos. Cada nome ali dentro era um possível traidor, cúmplice ou vítima do esquema em que seu pai havia se envolvido. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi uma página final, isolada do restante.
Um nome que aparecia repetidamente nas transações e que estava cercado de informações adicionais: Alfredo Batista. Quem é Alfredo Batista? Lucas perguntou, levantando os olhos para Renato. Renato suspirou e se encostou na parede, como se a própria menção do nome o cansasse. Alfredo é o verdadeiro líder dessa rede criminosa. Ele controla as operações de lavagem de dinheiro, suborno e tráfico de influência. Seu pai, Eduardo, era apenas uma pequena peça em um quebra-cabeça muito maior. Quando Eduardo quis sair, Alfredo o marcou para morrer. Mas de alguma forma, ele conseguiu escapar e até agora. Lucas processou as palavras de Renato. Seu pai não apenas traíra poderosos, ele traíra o homem mais perigoso de todos. Então, é ele quem está tentando acabar com meu pai, e comigo também? Sim, confirmou Renato, com a voz grave. Alfredo nunca esquece uma traição. E agora que você está cavando nessa história, ele não vai parar até garantir que você e seu pai não representem mais uma ameaça. Lucas fechou a pasta, o coração batendo rápido. As respostas que tanto procurava finalmente estavam ali, mas o que fazer com essa informação? Ele sabia que entregá-la às autoridades poderia ser uma sentença de morte, tanto para ele quanto para Marta e seu pai. Preciso encontrar Alfredo, disse Lucas, encarando Renato com firmeza. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Renato olhou para ele, surpreso e preocupado. Você não entende o que está dizendo. Alfredo é um homem perigoso. Ele não é alguém que você enfrenta diretamente. E mesmo se conseguisse chegar até ele, seria quase impossível sair vivo. Não tenho escolha, Lucas insistiu. Se não o parar, ele vai continuar vindo atrás de mim, e vai acabar encontrando Marta e meu pai. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, considerando as palavras de Lucas. Eu posso te ajudar a encontrá-lo, disse por fim, com um tom grave. Mas saiba que, uma vez que começar essa caçada, não haverá volta. Lucas assentiu, sabendo que já estava comprometido demais para desistir. Estou pronto. A viagem para o esconderijo de Alfredo foi rápida, mas tensa. Renato, com sua experiência e contatos antigos, soube como rastrear o chefe da organização criminosa até um galpão na periferia da cidade, onde Alfredo operava suas atividades clandestinas. Lucas não conseguia evitar sentir que estava sendo observado a cada esquina, como se os olhos de Alfredo já soubessem de sua presença. Quando chegaram ao galpão, a noite já havia caído, e a escuridão fazia o local parecer ainda mais ameaçador. O vento frio soprava pelas estruturas de metal corroídas pelo tempo, e o som das ondas do mar ao longe se misturava com o ruído de máquinas antigas ainda em operação. Lucas se preparou mentalmente para o que viria a seguir. Renato indicou uma porta lateral discreta. Ele estará lá dentro, mas tenha cuidado. Alfredo nunca está sozinho. Lucas assentiu e, com a respiração controlada, empurrou a porta, entrando no galpão. O ambiente interno era amplo, cheio de pilhas de caixas e equipamentos industriais. O cheiro de óleo e ferrugem impregnava o ar. No centro do galpão, à luz de uma única lâmpada pendurada no teto, estava Alfredo Batista, um homem de aparência imponente, com cabelos grisalhos bem cuidados e uma expressão que exalava autoridade. Eu estava esperando por você, disse Alfredo, sem sequer virar o rosto. Sua voz era suave, mas carregada de ameaça. O filho do traidor, finalmente. Lucas sentiu a raiva ferver em suas veias, mas se manteve calmo. Estou aqui para acabar com isso. Eu sei o que meu pai fez, mas você não vai mais nos ameaçar. Alfredo soltou uma risada baixa, finalmente se virando para encarar Lucas. Você acha que tem poder aqui, garoto? Você não faz ideia do que está enfrentando. Seu pai tentou o mesmo, se veja onde ele está agora. Fugindo, escondido como um rato. Lucas manteve a postura firme, aproximando-se. Não estou pedindo. Estou aqui para garantir que você não toque mais na minha família. Alfredo cruzou os braços, avaliando Lucas com um olhar afiado. E como pretende fazer isso? Lucas respirou fundo, sabendo que a batalha final estava prestes a começar. Eu trouxe provas. Provas suficientes para derrubar toda a sua operação.
E se algo acontecer comigo, tudo será exposto. A expressão de Alfredo mudou, de zombaria para algo mais sério. Você está blefando, disse ele, mas havia uma hesitação em sua voz. Quer testar? Desafiou Lucas, com determinação. O confronto final estava prestes a explodir, e Lucas sabia que esse seria o momento decisivo, onde ele provaria se realmente poderia escapar da sombra do passado de seu pai e proteger sua família. O ar no galpão parecia congelado, cada respiração de Lucas era pesada e ritmada, enquanto Alfredo Batista o encarava com olhos calculistas, tentando decifrar se o jovem à sua frente estava blefando. Lucas sabia que qualquer hesitação poderia custar sua vida, mas ele também sabia que a verdade estava de seu lado, se as provas que carregava eram poderosas. Você não sabe com quem está lidando, garoto, Alfredo disse com um leve sorriso, começando a dar passos lentos em direção a Lucas. Sua família sempre achou que podia jogar nas minhas costas, e veja onde isso os levou. Seu pai tentou se redimir, mas aprendeu da maneira mais difícil que não há saída deste mundo. Lucas sentiu a tensão se acumular em seus ombros, mas manteve o olhar fixo em Alfredo. Eu já sei de tudo, respondeu ele, com uma firmeza que não tinha antes. Se algo acontecer comigo, tudo o que você construiu vai desmoronar. Renato Ferreira me deu as provas, e não estou sozinho. Existem pessoas lá fora esperando para expor tudo. Alfredo riu de novo, mas dessa vez o riso soava vazio, como se houvesse uma ponta de preocupação oculta. Ele sabia o quão grave a situação poderia ser se Lucas estivesse falando a verdade. Renato Ferreira é um homem morto. Ele apenas não percebeu isso ainda, disse Alfredo, com desdém. Antes que Lucas pudesse responder, a porta do galpão se abriu de forma abrupta, e 3 homens musculosos entraram, claramente os seguranças pessoais de Alfredo. Lucas sentiu o estômago revirar, mas ele se recusava a recuar. Ele tinha que permanecer firme. Se Alfredo sentisse qualquer fraqueza, acabaria ali. Você vai me entregar tudo, ordenou Alfredo, parando em frente a Lucas. E talvez, apenas talvez, eu considere deixar você e seu pai viverem. Lucas balançou a cabeça, sem quebrar o contato visual. Se eu cair, você cai comigo. Não vou entregar nada. Os 3 seguranças começaram a se aproximar lentamente, cercando Lucas, que manteve sua posição, tentando não demonstrar o medo crescente. Alfredo, com um sorriso maligno no rosto, fez um leve gesto com a mão, e os homens pararam. Você tem coragem, garoto. Mas coragem não protege ninguém neste mundo. Nesse momento, a porta se abriu novamente, e Renato Ferreira apareceu. Ele parecia tenso, mas determinado. Alfredo, isso acaba agora, disse ele, com uma voz que carregava anos de ressentimento. Alfredo soltou uma gargalhada, visivelmente surpreso. Renato, você realmente acredita que pode virar esse jogo depois de todos esses anos? Você é um traidor, tanto quanto o pai deste garoto. Renato deu alguns passos à frente, parando ao lado de Lucas. Talvez eu seja um traidor, mas agora estou do lado certo. Lucas olhou para Renato, uma mistura de alívio e desconfiança. Ele sabia que Renato também tinha suas próprias motivações, mas naquele momento, eles tinham um inimigo em comum. E juntos, talvez tivessem uma chance de sair vivos. Você vai perder, Alfredo, disse Lucas com confiança renovada. Já não há mais como encobrir isso. O rosto de Alfredo endureceu. A tensão no ar era palpável, e por um breve segundo, o galpão parecia congelar no tempo. Então, em um movimento rápido, Alfredo sacou uma arma, apontando-a diretamente para Lucas. O coração de Lucas acelerou, mas ele não recuou. Não há saída para vocês, Alfredo disse, com um olhar implacável. Sei que acham que podem me derrubar, mas a única coisa que vocês vão conseguir é uma bala. Lucas sentiu o suor escorrer por sua testa, mas antes que Alfredo pudesse apertar o gatilho, o som de sirenes preencheu o ar. A polícia estava chegando. Alfredo olhou para fora, alarmado, e naquele instante de distração, Renato agiu. Com um movimento rápido e preciso, ele avançou sobre Alfredo, tentando desarmá-lo. A luta entre os dois foi rápida e brutal, os dois caíram no chão, lutando pelo controle da arma.
Lucas, ainda em choque, finalmente reagiu, correndo para ajudar. Com um último esforço, Renato conseguiu virar a arma contra Alfredo, que ficou imóvel ao sentir o cano frio contra seu peito. Acabou, disse Renato, sua voz ofegante, mais firme. As sirenes ficaram mais altas, e os policiais irromperam no galpão. Alfredo foi algemado e levado sob custódia, enquanto Lucas e Renato observavam em silêncio. A batalha física estava terminada, mas Lucas sabia que a verdadeira luta, a revelação dos segredos e a proteção de sua família, ainda estava longe de acabar. Você fez bem, disse Renato, quebrando o silêncio. Agora, a justiça vai seguir seu curso. Lucas respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Mas ele sabia que isso era apenas o começo de uma nova fase. Alfredo poderia estar preso, mas o impacto do que ele descobrira ainda ressoaria em sua vida para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Lucas. Com a prisão de Alfredo Batista, um novo capítulo havia se aberto, mas as cicatrizes do passado ainda estavam presentes. A cobertura da mídia sobre o caso foi intensa, revelando não apenas a corrupção que envolvia seu pai, mas também os laços que se estendiam por dentro e fora do governo. As provas que Renato havia coletado tornaram-se fundamentais para expor uma rede de crime organizada que havia operado nas sombras por tanto tempo. Lucas e Marta se reuniram em casa, discutindo as repercussões do que havia acontecido. Você realmente acha que podemos confiar que isso é o fim? Marta perguntou, olhando para Lucas com preocupação. Não tenho certeza, respondeu ele, observando a luz do sol filtrando pelas cortinas. Mas sei que agora temos aliados. Renato está disposto a nos ajudar a reconstruir a verdade sobre meu pai e a expor tudo o que aconteceu. Com a ajuda de Renato e da polícia, Lucas e Marta começaram a montar o quebra-cabeça do que realmente havia acontecido na vida de Eduardo. As cartas que seu pai havia deixado, as conversas que tinham passado despercebidas, tudo começava a fazer sentido agora. Eduardo não era um traidor, mas sim um homem que buscava redimir seus erros em um mundo implacável. Enquanto isso, o processo contra Alfredo e seus cúmplices avançava. A sensação de justiça finalmente começava a se firmar, mas Lucas sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios. A cada revelação, mais perguntas surgiam, mas ele estava determinado a enfrentar cada uma delas. Naquele dia, enquanto caminhava pela cidade, Lucas parou em um parque. As flores estavam começando a brotar, e as árvores se enchiam de folhas novas. Ele sentou em um banco, sentindo a brisa fresca e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A vida havia mudado de uma forma que ele nunca imaginou, e, embora houvesse dores e perdas, também havia espaço para esperança. Eu não posso mudar o passado, mas posso moldar o futuro, sussurrou para si mesmo, com um novo senso de propósito. Ele pensou em seu pai, em todas as escolhas difíceis que ele tinha feito e em como, mesmo em meio ao caos, havia uma centelha de amor e desejo de proteção. Lucas sorriu ao lembrar de Marta, e como juntos haviam enfrentado a escuridão. O que eles tinham era forte e real. A vida ainda tinha seus desafios, mas ele estava mais preparado do que nunca para encarar o que viesse pela frente. Com um novo olhar para o futuro, Lucas se levantou, determinado a seguir em frente. A jornada não seria fácil, mas, ao lado de Marta e Renato, ele sentia que não estava mais sozinho. A verdade, por mais difícil que fosse, era o primeiro passo para a liberdade e a cura. E assim, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Lucas deu um passo à frente, pronto para abraçar a nova vida que o aguardava, uma vida de esperanças renovadas e a promessa de um futuro mais claro.